Você olha uma foto sua antiga, vê que seus dentes estão diminuindo de tamanho. Eles estão muito mais desgastados, as bordas irregulares, às vezes quando você olha no espelho, dependendo da luz, consegue ver que o dente está um pouco transparente. Meu nome é Débora, eu sou especialista em dentística, tenho mestrado e doutorado na área. Eu vou te explicar quais são os problemas da gente ter esses desgastes e como a gente faz para tratar. O que é o desgaste do dente? É exatamente você ir perdendo a estrutura do seu dente mediante o uso. O problema é que a gente tem um desgaste fisiológico que deveria acontecer numa proporção bem pequenininha ao longo da sua vida, então isso é considerado normal. Só que nós temos o desgaste patológico, aquele que acontece antes do tempo de uma forma muito mais agressiva, como esses casos que eu tô te falando, onde o paciente olha e todas as bordas dos dentes estão cerradinhas, você não consegue nem ver a diferença entre um dente e outro. Esses desgastes, muito além de afetarem a sua estética, afetam a sua função. Então, o que a gente precisa entender? Que o formato dos dentes não estão ali por um acaso. Cada dente tem a sua função, inclusive para proteger um ao outro. Quando a gente começa a ter desgastes generalizados, isso vai gerando uma série de interferências. E eu vejo todos os dias aqui no consultório pacientes que sofrem de um efeito dominó. Então, um dente começa a desgastar. Por conta disso, o do lado começa a ter uma sobrecarga, daqui a pouco esse dente fratura, outro dente começa a ser sobrecarregado, o paciente passa por extrações, falhas de tratamento, sensibilidade, uma série de consequências. Dificilmente a gente tem uma causa sozinha. Tem muito fator de bruxismo associado e o bruxismo ele é considerado tanto o apertamento quanto o ranger. Então eu já vou dar uma dica aí pra você. Dente não se encosta. A gente só encosta o dente no final da deglutição. Quando você engole, no finalzinho a gente tem um toque. Tirando isso, quando você está comendo, você tem um alimento entre os dentes e em nenhum outro momento eles têm que se encostar. Então, se você está parado aí em repouso ou começa a perceber que durante o seu trabalho, no seu momento de concentração, um dente está tocando o outro, isso é sim considerado bruxismo. E o bruxismo é uma das principais causas para esses desgastes e perda da função. Um outro fator muito comum tem a ver com o comportamento do paciente ou até mesmo doenças pré-existentes. Por exemplo, a biocorrosão ou erosão do esmalte. O que é isso? É você realmente perdendo a estrutura dos seus dentes, porque existe um ambiente muito ácido. Isso vai corroendo aquela estrutura. Eu ainda posso te listar mais um fator. Por exemplo, dentes que estão mal posicionados. O que acontece? A mordida ela é uma engrenagem perfeita. Então, quando você morde, a força ela tem que ir num direcionamento específico em direção à raiz. Quando você tem um mau posicionamento, essa força faz um vetor para um lado que não tem que ir. Onde é que eu quero chegar com essa história? Começa a fraturar os seus dentes em locais específicos. E aí vai gerando um efeito cascata. Fratura um dente, daqui a pouco fratura outro, aí fratura um pedaço da restauração que você já tinha feito. E aí você vai ficando perdido, achando que nada tá dando certo. Muita gente chega aqui querendo arrumar aquele desgastado, mas é muito mais do que isso, gente. A gente precisa avaliar com previsibilidade. Porque se eu for lá e conserto aquele pedaço que fraturou, que eu sei que é a sua ideia inicial, muitas vezes o fator que fez o seu dente fraturar vai fazer o material também fraturar. É por isso que o tratamento, muitas vezes, ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Mas a grande vantagem é que quanto antes a gente diagnostica, quanto antes a gente planeja e tenta remover aquelas causas, ou no caso do bruxismo, que a gente não tem cura, mas que a gente tem formas para controlar e amenizar as consequências que isso está gerando na boca, melhor é. Quando o paciente chega, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma anamnese muito criteriosa para a gente tentar mapear quais são os fatores de risco, onde é que estão as possíveis interferências e causas sobre aquele problema. Somente assim a gente vai tentar amenizar primeiro essa parte. Vou dar um exemplo. Paciente que tem desgastes por erosão e tem refluxo.
eu preciso encaminhar esse paciente ao gastro para ele fazer um tratamento associado. Então, ao mesmo tempo que eu estou tratando a boca, esse paciente está tratando a saúde geral dele. E aí sim a gente começa a planejar o tratamento da forma mais completa possível, que pode envolver restaurações com resina ou restaurações em porcelana, o uso da placa ou grandes reabilitações e até mesmo reposicionamento com os aparelhos. Ter um sorriso saudável é muito mais do que a gente focar somente em estética. A gente precisa realmente focar na saúde, na função e na longevidade disso. Então, vou te dar alguns sinais e sintomas que você pode perceber que são sim alertas sobre esse problema que a gente está tratando aqui nesse vídeo. Sensibilidades, desgastes, fraturas recorrentes. Se você percebe que aperta ou que acorda com dor na musculatura, se você vai comer um alimento que exige um pouco mais de força e sente cansaço ao mastigar, se você percebe que tem dor na articulação ou que a sua mordida não encaixa muito bem, são sinais sim que a gente precisa estar atento. Dentes desgastados são um recado do seu corpo e precisa de atenção. Se você se reconheceu em alguma coisa que eu falei nesse vídeo, já agenda a sua avaliação, curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo.